no mundo da vida. Mas antes disso, quando eu conheci Jesus, no dia 16 de setembro de 2007, eu cheguei em casa da rua, aí eu estava enrolando um baseado de maconha para eu fumar. Nesse tempo morava eu e minha irmãzinha, meu pai estava para Brasília, aí eu liguei a televisão, aí estou enrolando um baseado, aí um galo cantou muito forte. Lá nós não tinha nenhum galo, nós não tinha bicho nenhum em casa, na verdade. Cantou que estremeceu as teias da casa. Eu nunca tinha visto uma situação dessa. Eu me apavorei. Poucos dias antes eu tinha ganhado um crucifixo de um parente da gente lá, né? Ele foi buscar esse crucifixo lá onde tem o santo que o pessoal aí gosta muito, tem uma batinona bem grandona. Eu não sei onde é não. Aí não veio ao caso. Aí ele me deu esse crucifixo. Na hora que aconteceu isso, eu lembrei dele. Eu corri e peguei. Eu botei no pescoço, fez foi piorar. Aí eu lembrei do Novo Testamento, a Bíbliazinha pequena que eu tinha em casa. Onde eu abri ela, estava escrito: da sua boca vai sair uma espada aguda. Glória! Eu joguei ela longe, mas o baseado ficou na minha mão. Eu joguei. Aí minha mãe vendo a bagunça dentro de casa, né? Eu desesperado, ela levantou e perguntou o que era que eu tinha. Aí eu falei: é o cão que quer me matar. Ela, devido ver o que não, ela pegou e falou: é não, essa é droga, velho, que tu usa. Aí eu falei pra ela: não é não, mas eu ainda nem acendi. É o cão mesmo que quer me matar. E nisso eu comecei a sentir como ali na palavra de Deus, como se fosse uma espada subindo, passando na minha garganta. Era uma dor terrível. Eu não desejo isso para ninguém. E várias furadas no meu corpo. Aí eu, para parar de sentir aquilo, eu olhei para o céu, né, e falei: Senhor, tem piedade de mim. Quando eu falei isso, eu senti aquele negócio parado dentro de mim. A minha mãe escutou eu falando isso. Eu nunca nem tinha dito essa palavra. Minha mãe escutou, aí falou: Marquinhos, o netinho é crente, meu pai, pastor Samuel. Na hora que ela disse isso, eu fui correr para a casa dele. Aí o negócio entrou mais forte e veio na minha mente: hoje tu vai morrer. Nesse dia, eu estava planejando de fazer um assalto de um senhor que morava lá perto. E esse senhor começou a falar comigo dentro de casa. Ele quer dizer que você vai me roubar, você vai morrer. E eu fiquei assim, como se diz, aterrorizado, né, com muito medo. Esse senhor que morava lá perto, Deus já o tem. Eu acredito, porque antes dele morrer ele aceitou Jesus. Ele tinha dado o livro do São Cipriano. Aí, quando ele começou a falar isso comigo, Deus veio no meu pensamento e falou: você só consegue impedir piedade. Aí eu botei a mão no peito, saí correndo, pulei uma cerca sem nem botar a mão. Caminhei num caminho cheio de pedra, escuro, sem luz, sem nada. Quando eu cheguei na porta da casa do irmão, eu senti como se fosse uma flecha saindo nas minhas costas. Aí eu olhei para um lado, olhei para o outro. Que onda é essa? Eu ainda falei assim: que onda é essa? Aí que eu virei para ir para casa, eu já não ia mais, tinha acalmado, eu já esqueci que Deus estava mandando eu ir para lá. Quando eu virei para voltar para casa, o negócio entrou no meu peito de novo. Aí na hora que entrou, veio no meu pensamento de: hoje tu vai morrer, tu quer me roubar? Aí eu vi que não tinha pra onde eu ir, eu corri e bati na porta da casa do irmão. Quando eu bati na porta da casa do irmão, ele perguntou quem era. Eu falei: ó, Marquinhos. Ele: o que é Marquinhos que você tem? Eu falei: é o cão que quer me matar. Aí a mesma coisa que eu falei para minha mãe, só que a resposta dele foi diferente. O que ele disse? Ele pegou e falou: pois entra para dentro, porque bem contigo aqui não é. Aí eu entrei para dentro da casa, isso ficou de 1 hora da manhã, 5 horas da manhã mais ou menos. Eu senti várias furadas no meu corpo. Esse senhor falando comigo, dizendo que ia me matar, né? E o pastor Samuel ainda era criança.
principalmente uns 10 anos de idade, a 12 anos. Os irmãos dele fizeram um círculo, o pai dele sentado na rede, com a Bíblia aberta. Aí eu sei que passou. Quando passou, eu olhando pro irmão assim, né? Aí eu vi ele dando um sorriso. Aí eu perguntei para ele, você que está fazendo isso? Não tinha comunhão nenhuma com Deus, né? Aí ele, não, mano, eu tô rindo porque as coisas de Deus é bonito. Glória! Aí eu fiquei conversando lá com ele, aí ele, Marquinhos, você sabe o que foi isso? Eu falei, sei, né, tia? Eu conto pra ele, Marquinhos, isso que fizeram pra você é magia negra. E quem fez isso pra você quer te ver morto. Não tá brincando com você. Aí eu me lembro que o pastor mais velho, e lá eu comentei, eu falei, quem fez isso eu sei quem foi. Aí, porque tava a voz conversando comigo, mas eu não disse pra ninguém. Aí o Mael perguntou quem foi, eu peguei e falei, o senhor Roberto, ele tava dizendo que era ele. Aí eu contei pros irmãos, eu falei, eu tava planejando de roubar ele. Aí eu me lembro que o Mael falou assim, eu não te disse, aí tinha um bicho com ele. Eu falei, é ruim, pai. Ele disse, deixa. Aí muito bem. Aí nisso, o irmão Neto pegou e falou, só tem um lugar, pai. Eu sei que você se esconde disso aí. Eu perguntei para ele onde. Ele falou, indo para a igreja e deixando de fazer tudo de errado que você faz. Aí muito bem. Eu acreditei, porque foi comigo, não foi ninguém que me disse. Eu nunca tinha passado por uma situação daquela. Eu comecei a buscar Deus, só que com vergonha, mostrar que eu estava nos caminhos dele, eu estava reconhecendo ele. Glória a Deus! Eu comecei com uma igreja lá em São Benedito, a Universal. Aí eu fui pro culto na minha mãe, lá no culto, quando nós saímos, o pastor pegou e falou, quando vocês descerem, não parem para ninguém, que o inimigo está furioso com você. Então tá bem, no meio do caminho, eu avistei um rapaz e uma criança. Aí eu já fui freando a moto, a minha mãe lembrou do que o pastor disse, eu nem lembrei. Não para não, lembra que o pastor disse, para não parar para ninguém. Aí mãe, mas tem uma criança, ela bora, vai-se embora. Eu segui o caminho. Eu desviei e segui meu caminho. Aí vim para casa. Com o passar do tempo, eu deixei de buscar Deus. Eu voltei a fazer as mesmas coisas, até piores. Aqui tem alguns aqui que já vão falar de mim, também me viu. Eu botei uma boca de fumo bem aqui no braço, no açude. Durante isso, quando eu pensei que não, foi um espaço de um ano, mesmo dia, mesma hora, o negócio voltou. Aí nesse dia eu tinha encontrado um conhecido lá na cidade do campo, eu tinha comprado droga e ele tinha me pedido a droga, eu mandei pra ele. Aí no caminho, ele no meu pensamento quase igual o velho, né? E ele tinha as mesmas coisas que o velho tinha, com o passar do tempo eu descobri. Eu me lembro que uma vez eu contei esse testemunho para ele, que eu queria roubar o velho. Ele virou para mim e falou, Marquinhos, se ele tem um cão, eu tenho um capeta. Eu vou buscar essas armas. Aí eu até falei para ele, eu não quero mais negócio desse velho, eu quero a distância. E para vocês verem como o poder de Deus é grande, Glória! Né? Eu fiquei com medo de passar por caminho do velho, né? Que era perto lá de casa. Aí um dia eu falei com o pai do pastor Samuel, ele falou, não, mas não tenha medo não. O que tem que você é maior do que o que Glória a Deus! E certo dia, eu cheguei lá perto dele, ele estava limpando um passarinho, um passo preto. O pessoal chama, acho que é leão. Aí era afamado esse passarinho dele, limpando. Eu encostei perto com muito medo, mas não encostei. Aí eu me lembro quando eu cheguei, eu cumprimentei ele. Bom dia, seu irmão. Ele falou assim, bom dia, Gilmar. O passarinho dele estava dentro da gaiola, no fundo da gaiola. Olha para vocês verem como o poder de Deus é grande. E Deus mostra para quem mexe com quem está com ele. O passarinho dele estava no fundo da gaiola. Ele pulou para cima, desceu rodando, caiu morto. Na mesma hora. Aí na hora que ele viu o passarinho dele morto, ele olhou para mim e falou, que diabo é isso que tu tem contigo? Pegou a gaiola e correu para dentro de casa. Aí eu lembrei logo de Deus, né? Eu falei, Deus mostrou que o que
perto do que a gente tem. Glória a Deus. Aí, muito bem. Aí, nesse dia, esse irmão ficou no meu pensamento. Quando eu cheguei em casa, eu estou balando um maldito baseado, no canto de luz. Aí a tia da casa mexe, e como se fosse um cavalo gigante, começou a rodear a casa e mais ainda as telhas se mexiam. Aí eu lembrei da primeira vez. Lembrei do irmão Neto, que eu vim para a casa do irmão Neto. Dessa vez, foi mais profundo. Nesse dia eu fui para a casa do irmão, bati na porta, abriu a porta da casa, eu entrei para dentro, perguntou antes de abrir quem era, eu falei, o Marquinhos. Ele, o que foi, Marquinhos? Eu falei a mesma coisa do Tampez. Aí depois entra para dentro, eu entrei para dentro e ficou as furadas, porta batendo, panela caindo e só eu escutando essas coisas. Eu me lembro que eu perguntava para eles, vocês não estão escutando nada disso? Não estão escutando nada. E eles, como eu disse, o irmão Samuel pequeno ainda, os irmãos ao meu redor, o irmão também do lado, do mesmo jeito, sentado na rede, começou cada vez mais umas furadas maior ainda. E Deus falou para mim, eu me arrependi, se arrepende de tudo que você já fez, senão você vai morrer. Na mesma hora que Deus falou, o inimigo também falou. Poucos dias antes eu estava no campo, numa pousada, com droga, dinheiro e mulher. O inimigo passou como se fosse um filme na minha mente e veio e falou, não deixa não, porque tudo que tu gosta eu vou te dar. Aí Deus vem no meu pensamento de novo e fala, se arrepende, senão você vai morrer. Disse, irmãos, eu já tinha morado com algumas mulheres e nunca consegui engravidar nenhuma delas. Eu sempre tive o desejo de ter um filho. E Deus sabe de todas as coisas. Glória. Então Deus vem no meu pensamento e fala, você tem vontade de ter seu filho? Você vai ter seu filho e tudo que você sempre quis. Mas para isso precisa você ir para a igreja, trabalhar. Glória. Mas mesmo assim eu não quis. Aí Deus veio, eu me lembro que eu era magro, veio, eu me olhava no espelho e vinha aquela voz na minha mente e dizia que eu tinha AIDS. Eu nunca tinha dito isso para ninguém. E como eu disse, Deus sabe de todas as coisas. Glória a Deus. Aí Deus vem no meu pensamento e revela isso. Ele fala, você tem a AIDS, mas tudo de ruim tem você, é passado. Para isso precisa apenas você ir para a igreja, trabalhar e morrer para o mundo. Mas mesmo assim eu não quis. Eu me mostrando droga, dinheiro, mulher. Eu não quis isso. Mas para parar de sentir aquilo, eu quis enganar a Deus, mas a Deus ninguém se engana. Verdade, Senhor. Eu falei para Deus, eu falei, tá bom, Senhor. A partir de hoje eu vou para a igreja. Glória. Nunca mais eu uso droga, nunca mais eu faço nada de errado. Eu Aleluia. senti uma furada do pé do meu umbigo que foi no teto da cabeça. E nisso, eu senti como se fosse meu coração inchando dentro de mim. Aí eu me lembro do pastor Samuel, pequenininho. Ele é pequeno, né? Pequenininho. Aí ele olhou pro pai dele e falou, pai, escuta. Aí o pai dele, o que, meu filho? Ele escuta. Aí apontou pro meu peito. Ó, pai, tá o coração dele batendo. Eu baixei a cabeça que eu olhei e estava pulando. Estava de ver mesmo. E eu senti como se fosse um balão dentro de mim. Aí eu não vi para onde correr. Aí eu caí de joelhos com os pés do Senhor. Glória. Pedi perdão a Deus. Meus pecados, chorando. Eu me lembro que eu tinha a mãe dos meninos, que hoje eu fui separado dela. Deus colocou essa mulher que hoje vive comigo, minha esposa. Aí eu me lembro que eu maltratava muito ela. De casa, não tem brigas. E também agredia ela. Né? Eu me lembro que depois que passou tudo, né, assim, na hora que eu me arrependi mesmo, eu me lembro que o irmão Neto pegou, fechou a Bíblia e falou, graças a Deus. Quando ele disse isso, sumiu tudo. Tudo veio uma calmaria tão grande. Glória a Deus. Que eu olhei para ela, Deus me incomodou. Deus olhou para mim e falou, dobra os joelhos, pega ela e pede perdão dela.
Glória. Eu não, senhor, não vou pedir não. Ele pede. Eu não, senhor, não vou pede. Aí eu comecei a sentir aquela angústia de novo. Eu, opa, fui pro chão de novo nos pés dela. Pedi perdão a ela. Aí, depois disso aí, eu fiquei conversando com o irmão Neto, com os meninos lá. Aí, o irmão Neto falou, agora você vai ficar firme. Você tá vendo? Isso não é brincadeira. Aí, eu me lembro que o meu tinha que fumar no mínimo uns 4 baseados de maconha. E meu apetite era tão viciado que só tinha a vontade de comer se eu fumasse. Aí tá bom, aí eu fui pra casa. Eu me lembro quando eu cheguei em casa, o negócio voltou de novo. Eu corri pra casa do irmão. Quando eu cheguei, parece que o irmão sabia. Ele tava sentado na rede, balançando com a Bíblia aberta. Ele olhou pra mim, sorriu. O que foi, Marcos? Falei, o negócio voltou de novo. Ele, vá pra casa. Não tenha medo não. Clamo, o sangue de Jesus tem poder. Dá um do seu joelho. Isso vai-se embora. O que tá com você é maior do que o que tá no mundo. Aí eu com medo, eu não, vou ficar aqui. Não quero dormir, né? Era pai de manhã. Aí ele, não, pode ir pra casa, não tem a ver. Quando eu cheguei em casa, o negócio foi todinho. Balançando as teias, eu senti naquela angústia. Aí eu me lembro que eu criei coragem, eu dobrei meu joelho no chão, falei, tu quer brincar, Satanás? Pois não vai brincar, cara. Aí comecei a clamar, o sangue de Jesus tem poder. Foi isso que o irmão mandou eu fazer. Glória. O sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder. Eu sei que passou. Dormi, quando eu acordei, já tinha um almoço pronto. Eu comi uma montanha, irmão, como eu disse para mim, eu tinha uns 4 baseados. Já no outro dia eu já comi uma montanha de comida que a mãe do menino até ficou admirada, né? Aí eu olhei assim e falei, para ver como Deus muda mesmo. Glória! Para comer, eu lembrei, né? E para comer eu tinha que fumar uns 4 baseados. Agora eu comi esse tanto de comida assim, não precisar de nada. Mas muito bem. Aí o que eu acabei de contar para vocês, o pastor Samuel, minha mãe, dessa segunda vez que ela veio em Brasília, o pai do pastor Samuel ligou para minha mãe e avisou a ela que eu estava buscando do Senhor, já tinha uns 3 meses que eu estava bem. E contou para ela que eu estava firme com Deus. Eu acredito que em Brasília, quando minha mãe soube disso, por gratidão a Deus, ela acho que foi numa igreja lá e se converteu. Glória! Dobrou o joelho para Deus, começou a seguir a Deus e contou a minha vida de pequeno até o momento que aconteceu. Aleluia! O pastor, esse pastor virou para ela e falou, não sei o que Deus tem na vida do seu filho. Glória! Eu sei de uma coisa, eu quero conhecer ele, vou mandar o dinheiro para a mãe do menino, e o irmão que testemunhou isso, vinha aqui para Brasília para contar esse testemunho. Glória a Deus! Aí minha mãe avisou, eu falei, sim, eu não tive vergonha de contar nada do que Deus fez na minha vida. E nada do que a Pedro também fez. Mas muito bem. Eu fui para Brasília. Cheguei em Brasília, usava a baiana da mãe do menino. Ainda não tinha eles, né? Aí quando chegou em Brasília, eu comprei 2 camisas. O valor. As 2 que eu comprei, eu vendi no valor de comprar 4. Cheguei numa banca, conheci um rapaz. Aí eu vi que vendia no atacado, no varejo. Aí eu aproveitei a oportunidade e contei meu testemunho para ele. No final eu perguntei para ele, eu falei, você não me vende 2 camisas dessa mais baratas não? Para me ver se eu vendo e ganho meu dinheiro. Vendo, pode pegar aí, escuta. Cheguei onde eu morava, vendi as 2 no valor de 4 por 8. Com 3 meses eu estava em São Paulo, comprando uma loja da Gangsta. Aí certo dia eu estou lá dentro, baixo no meu ombro, eu olho para trás, era o rapaz que começou a me fornecer. Aí ele pegou e falou, tô vendo que Deus está abençoando mesmo. Tô achando que eu vou buscar esse Deus também. Glória! Aí eu falei, vá, que você não perde nada. Aí Deus foi abençoando, né? Um ano certinho que eu estava em Brasília, eu estava com 2 carros, loja, Deus tinha abençoado, eu já tinha permitido a mãe dos meninos engravidar. Aí já estava com o outro na barriga também. Glória! Só que eu não vigiei. Aí o que eu digo aqui para todos, independente de carro, de ser irmão ou não ser, que a gente tem que vigiar.
Porque o inimigo ele não brinca de ser capeta. Como a palavra de Deus diz, ele anda ao nosso derredor, rugindo como um leão, para nos tragar e nos levar para onde ele vai. Ele não quer isso. Aí, certo dia eu estava descendo assim no carro, e no carro tinha as marcas das roupas que eu vendia, tudo, meu telefone. Eu entrei numa rua, o telefone tocou. Aí eu parei o carro, atendi o telefone, aí a mulher pegou e falou: ei, tem como você voltar de ré não para ver essas roupas? Eu falei: tem, voltei. Quando eu cheguei, que eu vi a mulher, pra mim era uma senhora. Eu estava com o meu sobrinho, aí vendi as roupas para ela e tudo, entramos dentro do carro, ela fez outras encomendas. Aí nós entramos dentro do carro, meu sobrinho falou: mas você não viu essa mulher? Vai subir no teu colo não. Aí eu falei: eu? Não quero nada com véia, mas eu tenho minha mulher dentro de casa, não vou ver com isso não. Pra ele. Aí ele falou: véia, tu tá ficando doido. Eu falei: eu não quero nada com véia não. Fui pra cá. Quando eu chego em casa de noite, eu já venho com algumas discussões com a mãe dos meus filhos. Aí o telefone toca. Quando o telefone toca, é essa mulher. Aí ela: ei, não vai esquecer das minhas encomendas não, viu? O pessoal aqui gostou das roupas, traga elas, por favor. Eu falei: tá bom. Ela: ei, mas eu queria outra coisa. Eu falei: pois diga o que é. Ela: tu não sabe não? Achei você tão atraente, queria dar uma volta com você. Aí eu botei a mão no celular, aí eu olhei pra mulher assim, eu falei: ó, você não tá dando valor no que tem dentro de casa, tem gente querendo andar na rua. Aí ela: vai, fica. Eu: nem não, pode ficar. Aí eu peguei, tirei a mão do celular e falei: ó, filho, eu tinha visto uma senhora, mas eu, para não desagradar, eu falei: tá bom. Eu peguei e falei pra ela: ó, filho, você é bonito, mas pra mim não dá não. Eu sou da igreja, você não viu no capô do meu carro não, minha Bíblia em cima do painel. No capô tem uma Bíblia também, a pomba branca. Você não viu daquele tamanho? Ela: não vi não. Eu falei: eu sou da igreja, sirva ao Senhor, pra mim não dá não. Mas se você quiser dar uma volta comigo, a gente vai dar essa volta. A gente foi para a igreja, e da igreja a gente sai para comer uma pizza. E ela: e sua mulher? Eu falei: vai junto. Aí ela pegou e falou: pode tá bem. Ah, muito bem. Aí fui dormir, essa mulher não saiu da minha cabeça. Aí passou uns 2 dias desse, aí me encontro com ela saindo da rua. Eu ainda não, como eu disse, era uma senhora aos meus olhos. Mas quando ela veio vindo toda de branco, entrando na rua, eu olhei assim, eu vi que realmente era uma menina bonita, um sorrisão bem bonito. Aí na hora que eu olhei assim, aí eu falei: vixe, mãe. Aí o meu sobrinho pegou e falou: aí, mãe, a velha que tu disse. Eu falei: vixe, a bicha é bonita mesmo, né, mãe? Falei: mas Deus é mais, quero não. Glória a Deus! Muito bem, entrei na rua, a mercadoria dela ainda não tinha chegado, eu nem parei para conversar, não dei nem ideia. Entrei na rua e embora. Quando a mercadoria chegou, eu estava no centro da Ceilândia. Aí eu liguei para ela, falei: olha, sua mercadoria chegou. Aí eu: você está onde? Ela: estou no centro da Ceilândia. Eu falei: eu também estou. Me diga onde? Ela me disse. Eu falei: pode descer que eu te pego no estacionamento. Te entrego no estacionamento. E quando ela desceu, que eu entreguei a mercadoria dela, como eu disse, eu não vi dinheiro. Eu peguei e chamei ela para almoçar. Nós foi almoçar. Aí depois que nós almoçamos, eu vim deixar ela no trabalho dela. Aí eu me lembro que eu olhando, vendo que ela realmente era bonita. Aí eu olhei pro céu e falei: ô Senhor, me perdoa. Eu peguei no queixo dela e dei um beijo nela. Aí nisso, ela entrou pra dentro. Aí eu peguei uma pista. Eu andei pra tá aqui mais ou menos, acho que dá uns 300 metros. Vamos estar aqui no posto de gasolina na saída. Aí eu me lembro que veio aquele aperto no coração, aquela tristeza. Aí eu olhei pro céu e falei: ô Senhor, me perdoa. Aí eu falei: mas se o Senhor quiser, o Senhor me leva agora, porque eu estou arrependido. Eu fechei meu olho no meio de uma pista, passando caminhão, ônibus, carro. Eu andei uns 300 metros com o olho fechado numa pista, com trânsito pesado. Mas Deus não quis isso, né? Glória a Ele Deus! não me levou. Aí muito bem. Por poucos dias, eu deixei a mãe do meu menino com
um filho no colo, outro na barriga. Fui morar com essa mulher dentro da loja, dividi a loja no meio. Por poucos dias eu já estava com a lata fumando crack. Estava nas drogas de novo. Certo dia eu saindo de dentro da loja, de madrugada para ir buscar droga. Eu vi um carro parado assim perto. Eu ainda rodeei o carro umas 2 vezes, que eu era acostumado a sair no dentro do carro. Só que o carro com os vidros muito escuros. Eu desci. Quando eu cheguei mais embaixo, Deus já me incomodou. Esses caras, vai te pegar. Eu ainda pensei em correr, mas eu falei, não estou continuando. Você continua andando, o carro encostou. Quando o carro encostou, desceu 2 carros. Tudo armado. Bora, essa dentro do carro. Desse dia, eu tinha um irmão, e ele era envolvido no outro crime. Eu pensei na hora que era por causa dele que esses caras estavam me pegando. Mas quando eu entrei para dentro do carro, tinha um com a camisa na cara. Eu ainda tentei olhar para o olho, mas eu não consegui ver o olho dele. A pessoa eu conhecia. Porque por olhar a gente conhece a pessoa. Aí eu tentei olhar, o outro cara botou a arma na minha cabeça. Não olha para ele não, bota a cabeça entre as pernas. O carro começou a andar, ele, olha, a gente não quer fazer mal para tu. A gente veio aqui para buscar tua mercadoria. Tudo que tu tem hoje nós vai levar tudo. Desse jeito. Aí eu falei, ele pegou e perguntou, quem é que está dentro da loja? Aí eu falei, a mulher e minha filha, que ela tinha uma filhinha pequena nesse tempo. Eu falei, a mulher e minha filha. Ele, pois é, você fica na sua aí, que ninguém vai mexer com você, nós só queremos tuas mercadorias. Tá bom, ele sentou, postou o carro na porta da loja, levantou a porta da loja, uma portinha que nem essa. Eu escutei levantando e batendo, e eu dentro do carro com o revólver na cabeça. O que estava com a camisa na cara, ficou com o revólver na minha cabeça, se tremendo todinho. Eu ainda falei assim, cara, tira esse revólver da minha cabeça, tu tá se tremendo todinho. Aí o motorista que ficou no volante pegou e falou, bota o revólver na cintura dele, tira da cabeça dele. Botou na minha cintura. Aí levou tudo. Aí nisso aí eu me afundei mais nas drogas. Aí, como eu disse, eu não vigiei. Então, eu voltei para as drogas. Isso, eu me separei dessa mulher, torrei tudo que tinha, carro, loja, tudo. Quando eu fui me ver, eu estava andando dentro do esgoto, em Brasília, para se esconder da chuva, porque eu não tinha para onde ir. Viciado na droga. Um dia eu pegando chuva assim, embaixo do telhadinho, mas a chuva muito grossa. Eu lembro que eu escutei. Eu vi aquela mãozinha lá debaixo do chão, eu olhei, oxi, pra cá, tarão, não tá amanhã não. Como é que eu entrei aí debaixo, mas tu tá dentro do chão, como é que tu entrou aí? Ele entra por ali. Aí ele me ensinou o lugar, eu entrei pra dentro, a enxurrada não caindo assim, mas no cantinho. Pequenininho, enxurrada aqui nessa Bíblia aqui e um lugarzinho assim. O caindo, veio na minha mente, rapaz, isso aqui vai acabar matando é nós. Aí eu fiquei quieto, né? Fiquei na minha. Aí em poucos dias, já tinha uns 15 dias que eu não tinha pra onde ir. Eu morando na rua, eu fui pra uma cracolândia. Nessa cracolândia tinha um conhecido meu que tomava conta dessa casa. A casa, irmão, não tinha luz, não tinha água, tinha um cômodo maior do que a igreja aqui. E só tinha bosta da gente lá no meio. Os outros cômodos também não pode dizer do mesmo jeito, tudo sujo, fedido. Eu estava vivendo nesse lugar por não ouvir os conselhos de Deus. Glória a Deus, aleluia. Eu me lembro que eu fui para a igreja, mas essa mulher, onde ninguém me conhecia, e perguntei para o pastor. Eu falei, pastor, será que Deus vai me abençoar? Eu deixando a mãe dos meus filhos e indo viver com essa mulher. Aí o pastor, irmão, te abençoar, Deus vai abençoar. Agora, vou lhe fazer uma pergunta. Você está disposto a pagar o preço? Eu olhei para ela, olhei para ele, falei, estou. Aí ela também estou. Pronto, nós ficamos juntos. Aí está aí o preço. O
preso, perdi a infância dos meus filhos, que eu separei da mãe dos meus filhos, fui viver com ela também, fiquei sem ela, fui morar na rua, rasguei lixo para comer, cansei de rasgar lixo nas madrugadas atrás de comida, andei dentro do esgoto, fui preso, quase morri, quase matei, e por último agora, né, eu tive uma perda muito grande, né? Que sai até do testemunho aqui, né? Que eu vejo o que o inimigo faz com a vida da gente. E quando a gente busca verdadeiramente Deus, o inimigo ele se levanta. Glória a Deus. Ele não quer ver nós aqui. Não quer ver ninguém aqui. Glória a Deus. Ele quer ver nós lá na rua, na droga, na bebida, na prostituição. E eu venho buscando a Deus verdadeiramente. Tudo que a palavra dele nos diz, eu tento colocar em prática. Não apenas ler, eu tento colocar em prática. E o inimigo vem vendo isso. Certos dias de madrugada, 2 meses atrás mais ou menos, eu vou buscando a palavra de Deus e vinha conversando com meu irmão lá em Brasília. E lá em Brasília, eu nunca tinha visto meu irmão buscar a Deus. E durante esses 2 meses passados, eu vi ele dentro da igreja, na madrugada, conversando com ele sobre a palavra de Deus. Eu mandava a palavra, ele mandava de volta. Né? E o que o inimigo fez? Eu acredito que para me tirar da presença de Deus. Verdade, Senhor. Como foi?